Bom dia, começando com o Clube da Esquina. Oi, Fran, Rossana, Úrsula, bom dia. A gente está ouvindo o Clube da Esquina. Eu adoro ele, essa galera do clube. Vamos lá, começando mais um dia. Os passarinhos já estão cantando, legal essa época da primavera, assim, né? E aí, Fernando, tudo bem? Bom dia, Rúbia. Carolina. Então tá. Bom dia, Mauro. Oi, Rosa. Bom dia, Felipe. Procurem essa música, é o Clube da Esquina número 2, para quem não conhece. Super antiga, né? Bom dia, Jéssica. Mas é maravilhosa. Bom dia, Gorete. Então tá, vamos lá. Então, dando os créditos. A gente está lendo, então, hoje é o 21º dia. A gente está lendo esse livro do Thich Nhat Hanh. E eu me propus a ler por 81 dias, né? Cada capítulo por dia. É uma versão traduzida pelo Eno Burgos. Essa aqui é a segunda edição. Tá? Oi, Jaque, tudo bem? Segunda edição, seguindo as pegadas do Buda. O Thich Nhat Hanh é um mestre vietnamita. Né? Então esses créditos passam todos os dias. Ontem eu falei com o Eno Burgos, com o tradutor, e ele viu, então, ele estava acompanhando, né? E ele viu que eu estou com essa edição antiga, nem sabia que já tem uma terceira edição, e ele ontem então me pediu o endereço aqui e está me mandando um presente, um regalo, como dizem, um presente, então, a terceira edição. Né? Bacana, né? Isso é legal. Tá? Eu fico bem bobo, assim, acho bem bacana isso, porque ele não é só um tradutor, entende? Ele é um budista, então ele tem que entender das palavras que ele vai colocar ali, a forma como ele conduz, porque pode mudar completamente, né? As pessoas que traduzem os livros budistas têm que ser budistas, não tem como outra forma, assim, senão não entende o contexto, né? Senão não consegue entender. E a gente está onde agora? Bom dia, Fabiola. A gente está no momento em que o Siddhartha, né, já Buda, já desperto, né, a gente explicou ali o processo dele todo, ele está explicando para as crianças que ele vai ter que ir embora, né? Só que agora, nesse capítulo que é o Lago de Lótus, que é o capítulo 21, vai explicar que ele ficou 49 dias ali depois da iluminação, ele fica 49 dias ainda em prática meditativa. Mais adiante no livro, o Thich Nhat Hanh vai narrar, ele vai fazendo uma costura, assim, né, o tempo todo, costurando a história, assim, através de várias visões. Agora é a visão do Swasti contando, né? E agora nessa parte aqui, amanhã, já é a visão de um daqueles ascetas que estavam com ele, aqueles 5, né? Um deles, o Assadi, e vai contar a história da visão dele quando eles abandonaram o Siddhartha, quando ele resolveu não fazer mais as mortificações, né? A automortificação. Então é bacana como é que o Thich Nhat Hanh vai olhando através de diversos olhares para nos trazer um pano costurado assim de uma época. Ele coloca a história nisso, é importante a gente ter essa história, o quanto foi importante. E aí então nesse momento agora ele sai da floresta, das crianças lá, né, do Uruvela. E ele então agora ele começa a retornar para Kapilavastu. Né? Isso aí é bacana nisso. E mais adiante ele vai explicar, o Thich Nhat Hanh vai explicar a partir de alguns dias, esses 49 dias, o que ele fez nesses 49 dias que não foi explicado ainda. Parece que ele despertou e começou a ensinar as crianças e já foi, né? Mas não foi isso que aconteceu. Tá? Então, o Lago de Lótus. Depois que as crianças foram para casa, o Buda praticou meditação caminhando. Ele levantou seu manto para andar pelo rio e então seguiu por um caminho entre 2 campos de arroz que conduzia a um lago cheio de lótus, o qual apreciava muito. Lá se sentou e contemplou as belas flores. Enquanto olhava os caules, folhas e flores de lótus,
Pensou em todos os diferentes estágios de crescimento daquela flor. As raízes permanecem enterradas no lodo. Alguns caules não afloram acima da superfície da água, enquanto outros emergem apenas para revelar folhas ainda enroladas e firmemente cerradas. Havia botões não abertos de flores de lótus, alguns com as pétalas recém começando a abrir, e flores de lótus em seu pleno desabrochar. Havia cascas de semente das quais todas as pétalas tinham caído. Havia lótus brancos, azuis e rosados. O Buda refletiu sobre como as pessoas não eram tão diferentes das flores de lótus. A flor de lótus tem uma relação muito direta assim, com o budismo. Assim, né? E os mestres vão explicar toda os nossos venenos mentais assim que estão enterrados ali, mesmo assim quando a gente se liberta deles pode revelar uma flor, né? E eles vão ter sempre esse meio hábil de transformar isso. O Lama Padmasambhava é um que fala muito sobre isso. Tem a Mandala de Lótus, que é um livro dele que é bem bacana de ler, assim, bem facilzinho assim, de ler, né? Capinha amarela, aí pesquisem, Mandala de Lótus, acho que é isso. E dentro do budismo tibetano tem Padmasambhava, né? Padma, por isso que é Lama Padma. Padma é lótus, né? Então, eles têm uma relação. Padmasambhava foi um dos tibetanos que mudou o budismo moderno, assim, de alguma forma, né? 1000 anos para cá. O Buda refletiu sobre como as pessoas não eram tão diferentes das flores de lótus. Cada um tinha sua própria disposição natural. Devadatta, que é o primo dele, aquele que é o ruinzinho assim, da história, né? Não era como Ananda. E Yasodhara não era igual a rainha Pamita, a mãe dela. Sujata não era como Bala. Personalidade, virtude, inteligência e talento variavam entre as pessoas. O caminho da liberação que o Buda havia descoberto precisava ser expandido de muitas maneiras para adaptar-se a tantos tipos de pessoas. Ensinar as crianças da vila era tão prazeroso, pensou, porque podia falar de um modo muito simples. Diferentes métodos de ensino eram como portões pelas quais diferentes tipos de pessoas poderiam entrar e compreender o Dharma. Portão é um outro termo assim, budista bem forte. Assim. Tem os portões da prática budista de Chagdu Rinpoche, tem os portões do Zen que a gente estuda. Os portões do Dharma é uma forma de tu acessar os ensinamentos. Assim. Essa é a forma que eu estou usando agora, uma maneira, um portão. Né? Esse portão está se abrindo para algumas pessoas, outras não, talvez. Né? Pode ser que não abra agora, pode ser que abra futuramente. E não é uma forma de tentar... como é que se diz? Me fugiu a palavra. Mas de tentar dissuadi-los ou trazê-los, né, para uma seita, uma coisa assim, não tem nada disso. Você sabe que o budismo não faz isso. O que a gente está tentando fazer é mostrar clareza. Né? E aí, através da leitura. Esse é um portão. Né? E aí vocês escolhem o que fazer. A criação de portões do Dharma resultaria dos encontros diretos com elas. Não havia métodos pré-prontos, miraculosamente recebidos sob a árvore Bodhi, o Bodhi. O Buda via que seria necessário retornar à sociedade a fim de pôr a roda do Dharma em movimento e espalhar as sementes da liberação. Lembro que ontem eu falei da roda do Dharma, o primeiro giro da roda do Dharma. Claro que tem um momento, assim, alguns autores vão dizer, não, nunca houve um primeiro giro, né? Mas é importante dizer que os primeiros ensinamentos é o primeiro momento que começou a girar a roda do Dharma. Né? Existem 3 giros assim, que se estuda. 49 dias haviam passado desde seu despertar. Agora era hora de seguir para Uruvela. Decidiu ir na manhã seguinte, partindo da fresca floresta através das barrancas do rio Neranjara, despedindo-se da árvore Bodhi e das crianças. Em primeiro lugar, queria procurar seus 2 professores. Hoje eu exagerei no chimarrão. Estou desde as 4 da manhã acordado estudando. E aí eu tomei muito chimarrão e estou com a garganta. A Lara Kalama e o Dara Ramaputra, lembra os 2 professores dele que ele queria encontrar. Estava confiante de que eles atingiriam o despertar imediatamente.
Depois de visitar esses 2 homens veneráveis, buscaria encontrar seus 5 amigos, os quais, praticando austeridades em sua companhia, então retornaria a Magadha. Aqui tem um ponto que é importante assim falar. O budismo tibetano vai ter outras formas de ver essa imagem, assim, né? Diz que quando ele desperta, ele imediatamente assume poderes sobrenaturais, assim. E ele pensa, ele observa a sua mente e lembra de falar, de contar para os 5 ascetas, ele já sabe onde eles estão, aqui ele vai dizer que ele vai procurar. Ele quer falar para o Uruvela e para o Ramaputra, né? Para o Alara Kalami e para o Ramaputra, ele quer contar sobre isso e ele tem uma visão de que eles já estão mortos, né? já atingiram o Parinirvana. Então, no budismo tibetano vai trazer essa linguagem mais sobrenatural, porque ele está junto de um sistema que foi conduzido através do budismo do Bon, né? Em que há esse modelo mais... eu vou usar a palavra xamânico, mas é um xamânico tibetano, é diferente do que vocês estão acostumados a entender como xamanismo. O Bon é um budismo que existe há 17 mil anos, né? Então é um outro Buda, é um outro budismo, mas que o Buda Siddhartha entra naquele contexto e muda tudo, né? Muda a forma de ver, se incorpora a ele. Então tem umas técnicas, algumas coisas mais sobrenaturais. Então isso, para a história, que não muda nada, mas muda a forma que vocês vão ler. Eu li que ele era clarividente, que era aquilo. Depende aonde o budismo é instalado. Aqui o Thich Nhat Hanh está fazendo uma leitura de um ser normal, como nós aqui, tá? E que desimpediu os seus venenos mentais e conseguiu atingir a iluminação. Então é uma chance para a gente, né? Quando raiou o dia, o Buda pôs seu manto novo, né, feito pela Sujata e amiga, e seguiu para Uruvela enquanto o ar da manhã ainda estava um tanto enevoado. Foi a choupana de Swasti e contou a ele e sua família que sua hora de partir havia chegado. O Buda afagou gentilmente a cabeça de cada uma das crianças e juntos foram até a casa de Sujata. Ela chorou quando soube da novidade. Caramba, tadinho. O Buda disse: devo ir a fim de cumprir minhas responsabilidades, mas prometo que voltarei para visitá-la todas as vezes que tiver chance. Você, menina, ajudou-me grandemente e sou-lhe muito grato. Por favor, lembre-se e pratique as coisas que partilhamos. Assim, nunca estaremos distantes um do outro. Sujata, seque suas lágrimas agora e me dê um sorriso. A menina secou as lágrimas com a borda do seu sari e tentou sorrir. Então as crianças andaram com Buda até a saída do vilarejo. Ele estava se virando para dizer adeus quando notou um homem asceta caminhando em sua direção. Depois eu falo. O rapaz juntou as palmas das mãos e cumprimentou e olhou curiosamente para o Buda. Depois de um longo tempo disse: monge, você parece tão radiante e pacífico. Qual é o seu nome e quem é seu mestre? O Buda respondeu: meu nome é Siddhartha Gautama. Estudei com muitos mestres, mas nenhum é meu professor agora. Qual é o seu nome, de onde você vem? O asceta respondeu: meu nome é Upaka. Acabo de deixar o centro do mestre Udaka Ramaputra. Tem outras histórias também. Eu sempre vou permear as histórias, porque vocês em algum momento vão ler alguns aí que eu sei que praticam já o budismo, já leram. Diz que quando ele se ilumina, os primeiros, alguns textos dizem que foram 5 ascetas, os outros textos dizem que tinham 2 mercadores passando e ele dá os primeiros ensinamentos, né, para esses mercadores. Aqui o Thich Nhat Hanh, o Thai, né, Thai é professor em Vietnã, ele vai dizer que não, que está passando uma pessoa, um personagem, assim, né, um novo personagem que informa sobre o Ramaputra. Esses detalhes são importantes, assim, sabe? Porque vai desmistificando, assim, tirando menos de um lugar distante de acesso e trazendo para nós. Eu não estou com isso julgando, entende? Eu estou apenas trazendo informações para vocês. Vocês olhem, né, o que é melhor para vocês. O mestre goza de boa saúde? Perguntou o Buda, né, para o Upaka. Mestre Udaka faleceu alguns dias atrás. O Buda lamentou, não tivera nenhuma chance de ajudar o seu antigo professor. Ele perguntou: você não estudou com o mestre Alara Kalama, o primeiro dele? O Upaka respondeu: sim, porém recentemente ele também morreu. Lembra que eles tinham 70 anos, né?
Por acaso você não conheceu um monte chamado Kondana? O Kondana era um das 5 ascetas, aqueles, lembram? Kondana, o Paka disse, sim, realmente. Ouvi falar de Kondana e 4 outros monges quando viviam no centro do mestre Udaka. Eu soube que eles estariam vivendo e praticando juntos no Parque dos Cervos, em Isipatana, perto da cidade de Varanasi. Gotama, se me desculpar, devo seguir meu caminho. Hoje ainda tenho uma longa jornada pela frente. As pessoas já tinham pressa naquela época. Então, o Buda juntou as palmas das mãos para despedir-se de Upaka. E então voltou-se para seus amigos. Crianças, tomarei a estrada para Varanasi a fim de encontrar os meus 5 amigos. O sol já nasceu. Por favor, voltem para casa agora. O Buda juntou as palmas das mãos, despedindo-se. Em seguida, foi pelo mesmo rio em direção ao norte. Então agora ele está subindo, né? De volta ali em Lumbini, naquela direção, assim, em Nepal. Ele andou um monte, assim, pelo que eu calculei, eu acho que deu uns 200 quilômetros. Teria que ter noção certa, eu estou chutando isso. Tá? O rio Neranjara seguia rumo ao norte, onde desaguava no curso do Ganga, ou Ganges. Ele alcançaria o vilarejo de Pataligrama dentro de poucos dias. Lá poderia atravessar para outra margem do Ganges e chegar até Varanasi, a capital de Kasi. As crianças olharam-no até perderem de vista. Estavam cheios de terríveis tristeza e desencanto. Tadinhos. Sujata chorou e Swasti sentiu que iria chorar também. Mas não queria fazer isso diante de seu irmão e irmãs. Depois de um longo tempo disse, Mana, Sujata, preciso me aprontar para tocar os búfalos. Devemos todos ir para casa. Bala, lembre-se de dar um banho em Rupak. Eu carregarei Bhima. Eles voltaram pela barranca do rio rumo ao vilarejo. Ninguém pronunciou qualquer palavra. Então essa é a forma que o Tai encontrou de narrar, assim, né, demonstrando o lugar. Assim. Agora volta, agora ele dá um corte na história aqui, tá? É importante eu avisar vocês, senão vocês vão se perder. O veterano Ananda era gentil e amigável, assim como incomumente belo. Era dono de uma memória realmente incomum. Lembrava de cada detalhe de todos os discursos que o Buda preferira. Repetiu os 11 pontos que Siddhartha havia elaborado no Sutra sobre como tratar búfalos d'água, para a gratidão de Raul e Swasti. Lembro que lá, quem está acompanhando desde o início, lá no início da história, isso aí é o Swasti contando a iluminação do Buda, assim, as coisas que ele lembra, né? Contando para Gotami, para mãe tia do Siddhartha, do Buda. Este percebeu que Ananda se lembraria de tudo que ele havia recontado sobre os tempos de Buda na floresta perto de Uruvela. Enquanto Swasti recontava sua história, frequentemente olhava para Bhikkhuni Gotami, né, a mãe do Buda. Os olhos brilhantes dela demonstravam quanto apreciava ouvir tudo o que ele estava dizendo. Ele fez um esforço especial para incluir tantos detalhes quanto podia se lembrar. A monja gostou muito de saber sobre todas as crianças de Uruvela, como no momento em que, junto ao Buda, na floresta, elas comeram tangerinas com a mente atenta. Foi muito fácil perceber o quanto Raula vibrou ao ouvir as coisas que Swasti havia contado. É legal porque por que ele vibrou, né? Ele coloca esse elemento assim, porque o Raul não acompanhou essa fase dos 6 anos, nem o Swasti, agora ele acompanhou ali os últimos 60 dias, né? Então ele acompanha aquilo, né, aqueles últimos meses ali. Mas o Raul não, o Raul é uma criança que não viu o pai crescer, ele saiu de casa, né, tal. Então é interessante, assim, daí ele aproxima o pai, o Buda, assim, né. Embora o veterano Assadi não fizesse qualquer comentário durante aqueles 2 dias que Swasti levou para contar sua história, deixou transparecer que também havia apreciado. O rapaz sabia que Assadi era um dos 5 amigos que tinham praticado automortificações junto com o Gotama. Swasti tinha grande curiosidade em saber o que acontecera quando o Buda os encontrou, logo após aqueles 6 meses de separação. Então foram 6 meses, né? Sua timidez, todavia, não o permitia questionar a respeito. Como se pudesse ler seus pensamentos, Bhikkhuni Gotami disse,
Swasti, você gostaria de ouvir a Sadi nos contar o que aconteceu depois que o Buda deixou Uruvela? A Sadi tem estado junto ao Buda por 10 anos agora, então já se passaram 10 anos. Mas creio que nunca falou sobre os acontecimentos no Parque dos Cervos, em Isipatana. Mestre Sadi, você consentiria em nos falar sobre a primeira palestra Dharma proferida pelo Buda e um pouco do que ocorreu nesses últimos 10 anos? A Sadi juntou as palmas das mãos e respondeu: não precisa me chamar de mestre, Bhikkhuni Gotami. Hoje nós já ouvimos uma grande lição do Bhikkhu Swasti e é quase hora da meditação. Por que vocês todos não vêm até a minha cabana amanhã? Eu lhes contarei tudo que puder me lembrar. Então eu convido vocês para vir até a minha cabana do Insta aqui amanhã, e daí nós vamos contar a versão do Assadi, né? Como é que ele viu assim a situação. Porque a situação é assim, né? Tu imagina, tem 5 pessoas ali, chega o Buda e diz: eu sou o Buda. E eles, pô, cara, né? E é bem isso mesmo. Ele chega tentando dizer: não, eu achei a fórmula lá, tal, né? E eles ficam, né? Mas aí amanhã a gente vai descobrir como é que foi essa reação, assim. Essa é uma reação clássica no budismo, isso é igual para todo mundo. Porque ele chega e diz: eu sou o Buda, né? Daí, mas como assim Buda? Não é o Buda, né? Mas é. Tá? Então amanhã girando a roda do Dharma. Amanhã começa o giro da roda do Dharma. Tá bem? Desculpe minha garganta. Mas é isso, é o que a gente tem no momento. Tá bom, gente? Obrigado por estarem aqui mais uma vez e até amanhã. Que os méritos desse nosso encontro se expandam e toquem a todos e que eu possa me tornar o caminho iluminado.